seguinte, vamos lá com o Leonardo Jardim, né, o Rafa, porque depois, no pós-jogo, né, falou somente, ele quis falar e acabou falando só, na verdade ele não falou da arbitragem, né, ele falou de um contexto geral, mas os jogadores nem falaram, né, foi tudo muito rápido, né, foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Né? 3 minutos só, o que disse o Leonardo Jardim, ele acabou desabafando, né? Foi um desabafo do português, ficou muito revoltado, inclusive não tinha visto o Jardim tão nervoso à beira do gramado, jogando garrafinha de água no chão, completamente revoltado com a arbitragem do Rafael Klein. E aí ele fez esse desabafo aí na entrevista coletiva, acabou se retirando, não respondeu praticamente nenhuma pergunta. Vamos ouvir o que disse o técnico português. Eu entrei agora aqui, 2 ou 3 pessoas disseram bem-vindo ao Brasil. Mas vocês sabem que eu estou tão frustrado porque eu, como treinador, só consigo interferir em algumas coisas, não é? Preparar os jogadores, trabalhar, treinar. E a alegria que eu tenho tido aqui no Brasil, com os torcedores, com o grupo fantástico que eu apanho no Cruzeiro, com toda essa gente, depois estou frustrado se vale a pena continuar quando na realidade não somos nós que controlamos os jogos. E eu fico extremamente frustrado porque isto é uma balança, não é? E o peso da frustração está quase a igualar o peso da satisfação daquilo que eu já vos disse desde o início, que eu vim para o Brasil para usufruir do jogo, para usufruir da emoção, dos torcedores, desta paixão que as pessoas têm pelo futebol. Em relação ao jogo, acho que foi muitas coisas que aconteceram. Ele vai falar daqui a pouco quais essas coisas que aconteceram. Agora, quando a gente vê um técnico, como é o caso do Leonardo Jardim, falar que ele está frustrado de só trabalhar, né, e de não ter esse poder. Não é que ele quer ter poder sobre a arbitragem, sobre o que está acontecendo em campo. Não é isso. O que ele está dizendo é de não ter poder nenhum de resolução. Né, de ir lá e falar com a CBF e a CBF fazer alguma coisa realmente, ou de pensar que o futebol brasileiro está preso nisso mesmo. Pelo menos eu entendi assim, Daniel Seabra. Eu acho assim, o Jardim tem uma forma muito elegante de falar. Muito, né? muito. A gente já viu, por exemplo, aqui no Brasil, tapa na mesa, né? Sim, claro. E às vezes com muita razão, inclusive. Se ele fizesse isso nesse momento também, ele estaria coberto de razão. Agora, para mim, o que ele está querendo dizer ali, o jogo deveria ser resolvido pelos jogadores. Sim. Entram 11 de um lado, 11 do outro, nós como treinadores aqui vamos fazendo as substituições, quem jogar melhor ganhou. E não é o que está acontecendo, né? É isso que eu entendo que o Leonardo Jardim quis dizer. Não somos nós aqui, os atores do negócio, do espetáculo, que resolvemos a situação. Então não adianta a gente treinar, não adianta a gente contratar, não adianta a gente montar time, não adianta nada, porque vai chegar dentro de campo, quem vai resolver não são os jogadores. Basicamente, eu entendo assim como o que o Leonardo Jardim disse. E por isso é a frustração dele. Olha, não adianta eu vir aqui treinar, falar com vocês. Tá, beleza, não sou eu que vou resolver. E aí? Eu acho que ele tem uma certa razão, sim, né? Ele tem muita razão, principalmente depois do que aconteceu ontem. Agora, também eu acho que está de cabeça quente, isso vai ser conversado, essa coisa de não fico no Brasil, essa balança ela começa a pesar realmente num momento desse. Mas eu acho que pro final da temporada, por tudo que ele está fazendo, pelo ótimo trabalho que ele está fazendo no Cruzeiro, por tudo que ele está passando aqui, acho que ele vai dar uma pesada nisso aí. E Lélio, quando ele fala de frustração, você imagina para um treinador que está fazendo o trabalho que ele está fazendo, se adaptando ao Brasil, trouxe a família, tenta ao máximo que as coisas cheguem no eixo no Cruzeiro, e aí não é entre os jogadores, né? Não é entre eles, lá 22 em campo, que as coisas acontecem, e os dois treinadores, né? Por isso que foi o desabafo dele, né? Aí realmente existe uma grande frustração pelo que acontece com a arbitragem interferindo diretamente no andamento da partida. A gente fala andamento porque também a gente não sabe que se o Gustavo, com a expulsão do Gustavo Gomes, se o Cruzeiro fosse vencer. Sim, também. Claro, mas claro. Que o árbitro, sem dúvida alguma, né, ao não expulsar o Gustavo Gomes, ele interferiu no andamento do jogo, não resta a menor dúvida, e aí o desabafo. Agora, Leonardo Jardim,
Futebol tem arbitragem ruim no mundo inteiro. No mundo inteiro, inclusive onde a arbitragem é profissionalizada. Ontem teve El Clássico da Espanha e o árbitro foi horroroso. E lá é profissionalizada a arbitragem. A Inglaterra, todo final de semana, eu falo aqui, os árbitros são profissionais e os erros acontecem também. Erros, né, na maioria dos casos, assim, absurdos e revoltantes. Mas é isso aí, é cabeça quente mesmo, até como o Seabra falou, né, ele tem uma forma muito elegante para se pronunciar. Eu mesmo ali já teria mandado todo mundo tomar na tampa do giló, ir pro colo do capeta e tudo mais. E assim, ele se preservou também como líder, né, do Cruzeiro e para estar presente no próximo domingo, porque o campeonato não acabou ainda. É verdade. E Rafa Nobre, além, obviamente, do que ele disse, né, dessas dificuldades, e que ele falou que não foi só o que a gente viu, né, foram muitas outras situações que ele acabou vivenciando, né, e que por isso a frustração não era só em relação ao lance do Gomes, né? Assim, o lance em si, ele gera revolta e acaba trazendo outros fatores também por tudo que apresentou Rafael Klein no jogo, né, tentando segurar o tempo inteiro a partida e apitando todo tipo de faltinha, né? Ontem, inclusive, como a entrevista coletiva do Jardim foi bem curta, eu tive a oportunidade de escutar outras entrevistas, a do Abel, por exemplo. Achei que em alguns momentos eu concordei muito com o que disse o Abel. Vi Bruno Fux, por exemplo, falando e fazendo até uma meia-culpa, e ele citando como os jogadores acabaram sentindo isso, né? Sim, muito. Estava marcando qualquer coisa e aí o jogador sente e ele acaba entendendo que ele consegue interferir, entrar na mente ali do árbitro, e ele tem também essa parcela de culpa que eu acho que a gente precisa destacar. Mas enfim, o Jardim acaba citando aí esses lances específicos e aí ele pontua alguns que ele pôde observar durante a partida. Vamos ouvir o Jardim. Desde o nosso Kaique, que tem o lábio todo inchado e não houve paragem de jogo. A qualquer lance da primeira parte estava um jogador do adversário no chão, o árbitro parava o jogo e ia lá assistir. O Fabrício, acho que não fez falta nenhuma. Quem faz falta é o adversário que faz a falta. Ele roda, bate-lhe nas pernas. A expulsão, as dualidades de critérios. Eu vi às vezes, há dias o árbitro contra o Sport, o mesmo árbitro, a expulsar o Rincon por uma situação da mesma forma. Mas dizem-me bem-vindo ao Brasil, mas eu não quero isto para mim, porque eu gosto de controlar o jogo, eu gosto que os jogadores o papel dos jogadores sejam responsáveis dos resultados dentro de campo. E hoje de manhã estava com o Gabriel perguntava-me: mas se você acha que o Brasil está no top 5 da sua experiência internacional? Eu disse: não, eu não estou aqui para puxar o saco a ninguém, não. Enquanto um grupo de profissionais tiver sido gerido ou arbitrado ou avaliado dentro do campo por um conjunto de amadores, enquanto não houver uniformização dos relevados todos eles iguais para a Liga, enquanto não houver um sindicato dos jogadores forte para defender os interesses dos jogadores do calendário, enquanto não houver essas coisas todas, não vamos entrar no top 5. Temos talento, temos emoção, temos os fãs mais espetaculares com quem eu trabalhei, os torcedores, como vocês dizem, mas sinceramente não sei se tudo isto vale a pena. E não que não tivesse, né, Rafa Nobre, tendo iniciativas dos próprios jogadores para tentar trazer o futebol um pouco mais para eles, porque na verdade eles que são as estrelas do espetáculo, mas todas essas iniciativas acabaram como? Por quê? Quem fazia parte dos grupos acabava sendo tolhido pelo time onde estava trabalhando, né? Então, quer dizer, a discussão é muito maior, é muito mais ampla, né? E a gente imagina num jogo que poderia ser o último suspiro do Cruzeiro, pensando em título de Campeonato Brasileiro, era o primeiro colocado com o terceiro colocado de um time, o primeiro colocado, para tentar recuperar a autoestima, vinha de 2 derrotas aí para tentar mirar esse jogo mais importante do ano, quinta-feira, tinha tudo
para que pudesse ser um grande jogo para a gente poder se lembrar de dois times que já decidiram Mercosul, já decidiram Copa do Brasil, já decidiram vaga em final de Campeonato Brasileiro, e a gente destaca aqui vários jogos, né, de Cruzeiro vencendo fora de casa, de Palmeiras vencendo no Mineirão e vice-versa. E a gente tinha tudo para ser um jogo para a gente poder lembrar, aquele Cruzeiro e Palmeiras, aquele Palmeiras e Cruzeiro de 2025, em que o Caio Jorge faz o gol no finalzinho, vira o jogo, que a gente pudesse ver, e vai ficar marcado por uma arbitragem medrosa, de um campo ruim que segura, que machuca torcedor, que machuca jogador, de uma arbitragem pior ainda, enfim, o que fica marcado nesse jogo é um 0x0 chato, que a gente fica falando de arbitragem. Há quanto tempo a gente está falando de arbitragem aqui? E vai acontecer, vai seguir, isso não vai mudar nunca. Inclusive, nem julgo muito o Jardim, não. Todo mundo deve conhecer alguém, deve ter alguém da família que já... cansei de futebol, não acompanho mais. Porque o cara cansa. Você imagina, o torcedor cansa, imagina quem está envolvido 24 horas com isso, o que o Jardim se preparou para esse jogo e mostrou que estava preparado para o jogo, né? De um primeiro tempo, o Cruzeiro faz, para mim, pelo menos a minha opinião, melhor do que o Palmeiras. Enfim, realmente é cansativo, e não tiro a razão do Jardim desse depoimento, não. E ele ainda mostrou mais insatisfação aí na saída, né, Rafa? Pois é. Aí ele levantou e foi... assim, é exatamente o que o Lelhão falou, né? Talvez para ele, que ele não possa se complicar ainda mais, ele tomou essa iniciativa que a gente vai ver aí agora. Vamos, querem mais alguma pergunta? Acho que melhor acabar por aqui, tá bem? Obrigado, pessoal. Aí todo mundo tomou um susto, né? Até acho que pela educação dele e tudo mais, Colombo, mas é porque o cara já tinha falado tudo que ele ia falar, eles vão acabar me perguntando do jogo. Eu vou ficar louco da vida porque eles ainda vão falar que eu demorei para tirar o Caio Jorge. Eu demorei para substituir, sendo que eu já estava com a cabeça não sei na onde por tudo que tinha acontecido no jogo. Acho que foi meio isso, né? É certinho, acho que tem direito de fazer isso. Acho que se ele viu que ele diria coisas muito piores e talvez fosse ofender alguém, fosse perder a razão nesse sentido, é o que ele poderia fazer, e pra mim fez certinho. Fez certinho. Eu também tá de acho. Cabeça quente, já disse tudo que você poderia dizer, já fez o seu desabafo, e disse inclusive que ele por si só e os jogadores não têm controle dos resultados das partidas, porque os árbitros influenciam muito. Pra mim fez certinho. Eu também acho. Você, Dani? Tá mais do que... Acabou aqui, né? Eu acho que as entrevistas coletivas, e até quando é pronunciamento, né? Do Leonardo Jardim, pra mim elas são perfeitas, assim. É difícil você ver uma entrevista coletiva dele ruim, ele dando patada, ou ele mal educado, ou ele alguma coisa. Até quando ele se exalta, entre aspas, a entrevista, o pronunciamento dele é legal, é interessante. E aí, voltando naquela... Antes, né, da saída dele aí, que ele falou dos relvados, dos gramados, né, das associações de jogadores e tal. Aí a gente fala, há quanto tempo a gente fala disso no Brasil? O Leonardo Jardim chegou agora e já detectou de cara e vem falando a mesma coisa, ele veio com a cabeça de lá. E a gente fala disso há anos aqui no Brasil. Então, assim, aqui em Minas Gerais, por exemplo, os caras não conseguem sentar numa mesa e decidir um clássico com duas torcidas. É uma coisa tão básica. E não tem jeito, não consegue, porque não consegue, acabou, então vai do jeito que tá. E aí a gente vai exigir que os caras... Quer um exemplo? Uma coisa, a zoeira do futebol, ela é mais velha que andar pra frente, tá tudo certo, normal. O Cruzeiro perdeu, o Atlético perdeu, o adversário vai zoar, na bola, tudo bem. Agora, quando o Atlético ou o Cruzeiro, acontece isso aí que aconteceu ontem, são prejudicados pela arbitragem, aí vem o outro lado, aí o Atlético é prejudicado, aí o Cruzeiro, e aí? E segue do mesmo jeito. E as coisas vão seguindo dessa forma. E a gente vai esperar que os caras vão se unir pra resolver isso aí? Eu, sinceramente, eu acho que eu vou aposentar e não vou ver isso. É difícil ver. Eu queria começar e até falar uma coisa. Dimar, deixa eu só falar um negócio sobre isso aí que ele falou. Isso aí o Levir Coupe falava 30 anos atrás. Tá? Isso aí não é nenhuma novidade. Sim. De você... Não, primeiro o Levir, ele já pedia a padronização das medidas do gramado. Porque um era 120, o outro era 110, o outro era 100. Então, era uma zorra. O Serra Dourada parecia, sabe, uma pista de maratona. Entendeu? Então, é complicado. Agora, o que a gente vê é que realmente, você se lembrou, o Alex tentou criar um movimento aqui. Foi todo mundo censurado. Exatamente. Foi todo mundo censurado. Então, cara, enquanto isso não vai ser tendo à frente do processo a CBF.
Vamos ser repetitivos aqui. O Brasil precisa criar uma liga para o seu futebol urgentemente. Mas é claro, os clubes incompetentes, eles não conseguem fazer uma, já tem duas. Se bobear, daqui a pouco são 3. Eles brigam entre eles dentro dessa mesma liga. Pois então, cara, não vai. Tá aí o exemplo aqui. Quer aprender? Pergunta quem fez lá no basquete que ensina pra vocês. Tá bom? Que é um caso de... um case de muito sucesso, para falar a verdade. É só perguntar, como inclusive peitar a Confederação Brasileira de Basquete. Então, enquanto não sair das mãos da CBF, a gente vai estar sempre com uma pulguinha atrás da orelha. Eu, com sinceridade, eu não sei se é verdade, mas tem lá um banner, o anúncio de uma palestra aí da CBF e tudo mais, com a foto da Leila Pereira. E aí? Ela é consultora, né, agora da FIFA e da CBF e da Conmebol. E tá aí, só para não esquecer que aconteceu nesta temporada, né, Lélio, que o Ronaldo foi tentar ser candidato a presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Ronaldo, fenômeno, ex-dono da SAF Cruzeiro. O que aconteceu com ele? Mas a primeira coisa que ele falou que ia acabar com o campeonato estadual e que ia acabar com a merenda que os presidentes recebem. Acabou. Nem foi recebido. Nem foi recebido, não recebeu retorno das federações estaduais, clubes, acho que 1 ou 2 que apoiaram ele. Entendeu? Aí vocês querem falar que o problema é tal e tal. Eu sei que se discute muito, e o Fux falou sobre isso, o Cássio falou sobre isso, que o jogador também não ajuda. Né, que dentro de campo eles reclamam muito, que as coisas não acontecem, tudo mais, mas por que eles, na minha opinião, por que eles reclamam, por que eles não ajudam? Porque o árbitro também vê o Maria, vê com as outras, com todo o respeito que eu tenho, sabe? A gente não fala assim, comentando, mas os jogadores estão precisando chegar mais perto dele, o adversário tá apitando o jogo, a gente não fala isso? E a solução é o jogador também, é a arbitragem, é a autoridade em campo que está sendo usurpada do seu direito, porque também não se impõe no jogo, né? Agora não se impõe por quê? Vai receber telefonema? Alguém vai ligar? A gente pode pensar o que a gente quiser, né? Diante de tudo que está acontecendo.